Olá, que Deus abençoe você grandiosamente. Estava meditando nessa mensagem que fala do erro que Eva cometeu quando ela tocou no fruto proibido. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Bom, quantos frutos aquela árvore havia produzido? Certamente muitos, mas a Bíblia diz que ela comeu apenas somente um fruto daquela árvore. Qual diferença faria um fruto apenas de uma árvore que produziu muitos outros frutos? Certamente nenhum. Mas a questão não está no fruto que ela tocou e comeu, e sim na desobediência à palavra de Deus. Esse foi o problema de Adão e de Eva. O problema deles foi não obedecer à palavra de Deus. Em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a ordem que Deus havia dado, a vontade que Deus expressou, que não se tocasse no fruto e nem na árvore que ele colocou no meio do jardim. Essa era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, tem que ser soberana em nossas vidas. Ela precisa ser obedecida em qualquer circunstância, a qualquer custo. Quando essa palavra, quando essa vontade, que é a palavra de Deus no caso, quando ela não é obedecida, ela traz consequências ruins. Ou seja, a desobediência à palavra de Deus sempre vai trazer consequências ruins para a vida daquele que desobedece. Eu vou mostrar para você um outro exemplo, o exemplo de Acã, está lá em Josué. Josué, no capítulo 6, versículo 18 e 19, diz assim: Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Olha qual foi a ordem de Deus, a vontade de Deus. Deus entregou Jericó na mão do povo de Israel e ordenou que tudo fosse destruído, menos toda a prata, todo o ouro, os vasos de metal e de ferro. Esses elementos seriam consagrados ao tesouro do Senhor. O que aconteceu? Um homem chamado Acã resolveu tomar para si uma capa babilônica, ouro, prata e mais algumas coisas. Tomou para si, desobedecendo a ordem que havia sido dada por Deus. Leia aí depois Josué 7, o versículo 10 e o versículo 11. E aí você vai ver. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança, quebraram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por que Josué estava se lamentando? Porque Israel foi para uma batalha contra um exército muito menor que o de Israel, contra a cidade de Ai. O exército era tão pequeno que foi preciso mandar apenas 2 ou 3 mil homens para guerrear contra esse exército. Porém, quando Israel foi, perdeu. Ou seja, Deus não foi com Israel. E por que Deus não foi com Israel? Porque Deus não amava Israel? Não, Deus amava.
sempre amou. A questão é, a desobediência de Acã trouxe esse resultado negativo, desfavorável para Israel. E assim como aconteceu com Eva, com Adão, com Acã e Israel na época de Josué, acontece também nos dias de hoje com qualquer outra pessoa que despreze a palavra de Deus, que não valoriza a palavra de Deus, que a conhece, que tem a revelação desta palavra, mas não dá a mínima importância para ela e simplesmente resolve fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Então, se você quer ser abençoado, o segredo é obedecer a palavra de Deus. Esse é o segredo. Obedeça a palavra de Deus e você vai ver as consequências positivas na sua vida. Ele vai abençoar você. Amém? Se essa mensagem está ajudando você em alguma coisa, te abençoando, compartilhe essa mensagem com alguém. Seja também um semeador da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe você e até a próxima.